da energia de um sistema, né? A gente definiu o que era um sistema, porque quando a gente pensa nas reações químicas como um sistema, né, é dali que a gente vai pensar se a energia está sendo liberada ou se ela está sendo fornecida. Então eu pego, por exemplo, nas reações químicas, né, que liberam, então vamos pensar que a nossa reação química é o nosso sistema, a reação, né? Então, reações que liberam energia na forma de calor é chamada de reação exotérmica, ou aquelas que absorvem calor na forma de energia, absorvem energia na forma de calor, são as reações endotérmicas, né? Então, geralmente é na forma de calor que nós falamos essa troca de energia. Troca com quem? Com a vizinhança, o sistema e a vizinhança. Então, o calor ele vai ser transferido do sistema para a vizinhança ou da vizinhança para o sistema. Do sistema para a vizinhança é exotérmico, da vizinhança para o sistema é um processo endotérmico. E daí que vem aquelas convenções dos sinais, né? Então, é convenção, tá? Vocês podem até encontrar livros falando assim, se o sistema perde calor é negativo, ou se ele ganha calor é positivo, tudo depende do que ponto de vista está sendo falado. Então, em relação a sinal em termodinâmica, tem que prestar muita atenção como que vai ser, o que se combina. No final, vai dar tudo na mesma coisa, né? Se todo mundo combinar a mesma convenção, obviamente é a mesma coisa, é uma convenção, tá? Nós aqui vamos convencionar da seguinte forma: quando o sistema perde energia para a vizinhança, é sinal negativo, e quando ganha energia, né, é um sinal positivo, né? Mas aí tem várias formas de falar também, que depois nós vamos dar um exemplo lá na frente. Então, as reações químicas, quando falamos de reações químicas, falamos em variação de entalpia. A gente, quando fala em calor de reação química, esse calor a gente já fala entalpia. Por quê? Porque é uma energia em forma de calor quando a pressão é constante, né? Eu faço uma reação num frasco que eu não estou deixando o volume constante. Então, se formou um gás, por exemplo, aquele gás ele pode expandir esse meu sistema. E quando ele expande, né, ele mantém a pressão constante internamente, tá? Então, é dado por essa fórmula, o ΔH é a variação da energia interna, mais P, variação do volume. Vocês estão vendo aqui que o P é constante, é uma constante, né? A pressão não tem ΔP, nesse caso aqui. O P é constante. Então, tem ΔH, ΔU e ΔV. E por que a gente põe delta? Porque é uma variação entre a condição final e a condição inicial. O final menos o inicial, nós temos então um delta, uma variação, e o P é a constante. A unidade de energia que a gente falou, que é o Joule, né? O Joule, então, é um sistema internacional de energia, diferente da caloria, que é um sistema, é uma forma de a gente representar a caloria, né? Mas calorias também é um sistema, uma forma antiga de falar. Atualmente é tudo Joule, por causa do sistema internacional. E o que é Joule? É quilograma, metro ao quadrado por segundo ao quadrado. A gente comparou lá com a energia cinética, que é meio da massa vezes velocidade ao quadrado, né? A velocidade é massa sobre segundo, é metro sobre segundo, então metro ao quadrado, segundo ao quadrado, né? E massa em quilogramas, tá? Então, essa é a unidade do Joule. Então, olha lá, como a gente usa delta, quer dizer uma variação, e a entalpia das ligações químicas, então, está relacionado com o quê? Com as ligações químicas. Então, eu tenho quebras de ligações e formação de ligações. Então, o que é a entalpia de uma ligação? Então, quanto maior a entalpia da ligação, significa que ela é muito forte, é uma ligação forte.
uma entalpia pequena, uma ligação fraca. Nós mostramos aqui as tabelas das entalpias das ligações, né? A gente parou nessa parte da aula. Eu vou colocar aqui para vocês mais uma definição desse nosso estudo. A gente pôs ali, né? Lembra desse desenho? Esse é o nosso sisteminho, o nosso exemplo de sistema, que é um cilindro lá com moléculas de hidrogênio e oxigênio. Entre o sistema e a vizinhança, existe uma fronteira, né? Então, a fronteira, ela pode ser real ou ela pode ser fictícia. O que quer dizer isso? Então, no caso do cilindro, está bem claro aí, né? Eu posso dizer o seguinte, que as paredes do cilindro é a fronteira, é o que separa a vizinhança. Né? Nesse caso está claro, está bem, né, tá bem real. Mas eu posso também pensar numa fronteira fictícia. Pensem, gente, guardem bem isso quando vocês estiverem fazendo termodinâmica. Então, é muito comum o professor falar, olha, o nosso sistema está aqui, e ele faz um desenho, né, um traçado em volta para mostrar sistema e vizinhança. Mas esse sistema pode ser assim, olha, eu falo assim, essa região da atmosfera, aqui é meu sistema. Tudo é vizinhança, né? Aqui é o meu sistema. Mas aí você fala, mas o que separa? Não, é fictício. Eu estou separando porque eu estou estudando uma região da minha atmosfera, por exemplo. Mas não existe uma fronteira, paredes, material. Né? Existe uma fronteira fictícia. Tá? E o sistema, ele pode ser aberto, fechado ou isolado. O que é um sistema aberto? Tem troca de matéria. Né? Então, eu tenho uma reação química que forma um gás. Por exemplo, eu coloco um carbonato e misturo o carbonato num ácido. Vai formar gás carbônico. Esse gás carbônico vai para a atmosfera se estiver aberto. Se meu sistema for aberto, então ele tem perda de matéria pelo gás e também perda de energia. Claro, se ele perde matéria, obviamente ele vai perder energia. Mas eu posso ter um sistema tampado, e isso não significa que ele é completamente isolado do ambiente, ele está fechado, porque as paredes do meu recipiente vai ter uma troca de calor. Ou essa fronteira fictícia eu considero troca de calor. Então, se trocar somente calor e não matéria, a gente fala que é um sistema fechado. E o que é um sistema isolado? Não troca matéria e nem troca energia. É um sistema isolado. Uma forma bem assim, cotidiana de um sistema isolado é uma caixa de isopor. A gente fala, por que você põe a bebida lá? Para não ter a troca de energia na forma de calor, para não mudar a temperatura lá da sua cerveja que está dentro do isopor. Mas é um sistema perfeito? Não, não é perfeito, porque a gente sabe que vai variando. Então, quanto mais grossa as paredes dessa caixa de isopor, mais você se aproxima de um sistema isolado. Se aproxima, né? Mas um sistema completamente isolado é muito difícil no nosso cotidiano. Então, um exemplo, só para aumentar, então, aqui os nossos conceitos aqui, para a nossa entalpia de ligação e o comprimento da ligação. Nós vimos numa tabela, né, da aula passada, então, que tem as diferentes energias de ligação. E essas energias de ligação também essas ligações estão relacionadas com comprimento. À medida que aumenta a energia de ligação, diminui o comprimento da ligação. Vamos dar uma olhadinha aqui nessas três, né? Foi aqui que a gente parou na aula passada. Então, a gente tem carbono-carbono com uma medida de 1,54 angstrom, né? Angstrom é 10 a menos 10 metros, né? É a medida que a gente usa para átomos, moléculas. Então, essa ligação química tem isso aqui, 1,5 angstrom. Depois, ó, C dupla C
vai estreitando, vai diminuindo, né? Esses núcleos vão ficando cada vez mais perto um do outro. E aí salientou o N-tripla-N, que é uma das ligações mais fortes aqui que a gente conhece, tá bom? E aí tem essa tabela, nada de decorar, é apenas saber que vai poder consultar essas tabelas, obviamente. E nós vamos fazer um exercício daqui a pouquinho que vai precisar desses números, não dessa daqui, mas daquela da aula passada. Bom, então se a gente tem as entalpias de ligação, para que serve isso? Para onde a gente vai usar essas entalpias de ligação? Nós vamos usar para fazer cálculo de entalpia de reação química. Vamos ver como é que funciona isso aqui. Ó. Na entalpia de reação química, o sistema recebe energia quando as ligações se rompem. Então, eu vou falar o seguinte: se o meu sistema, se elas se romperem, essas ligações químicas vão se romper, né, eu vou considerar um sinal. Agora, se o sistema forma, se as minhas ligações são formadas, eu vou considerar um outro sinal. Aqui é uma. E aí, nessa somatória de quanto que forma e quanto que precisa para quebrar, eu vou ter uma resultante. E essa energia liberada, aí vai ser ou a energia liberada ou a energia absorvida. Gente, vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Todo mundo sabe que a gente põe combustível dentro, né, do motor, para o motor de carro funcionar. Vamos pensar, eu coloco álcool, gasolina. São substâncias químicas que têm ligações carbono-carbono, carbono-oxigênio, carbono-hidrogênio, ligações, não importa agora quais são, mas são ligações químicas. Qual a primeira coisa que vocês imaginam? O combustível queima. A gente sabe que libera energia. Mas quando a gente põe esse combustível no motor, primeira coisa, o que vai acontecer? A ignição, quando você dá a partida no carro, é aquela primeira energia que você dá. Você deu a energia para o combustível. Gente, para ele quebrar, ele precisa absorver energia. Como é que vai ser da onde vem essa energia do combustível? Como é que ele esquenta se eu tenho que dar energia para ele quebrar? Ele tem reações mais fracas, que precisam de pouca energia, e depois na formação de novas moléculas, esses átomos vão se ligar, e é nessa ligação que ele libera energia. É exatamente isso. E nesse balanço, o antes e o depois, né, que é a condição das novas moléculas, ele liberou mais energia para formar essas novas moléculas. Vamos fazer aqui um exemplo de cálculo de reação química. Vamos pegar a formação, então, a água. Tá? Então, naquele exemplo, agora aqui está balanceada a equação. Se não tivesse balanceada, ia dar tudo errado meu cálculo. Eu já vou mostrar por quê, por causa dos coeficientes estequiométricos que entram no cálculo. Vamos lá, então. O que a gente tem na molécula de água? A gente vai ter a formação de duas ligações OH, né? H2O, OH, OH. Então, temos aqui a equação, e essa equação ela tem como produto a água, a reação entre hidrogênio e oxigênio, tem como produto moléculas de água e uma quantidade de energia. Então, o que a gente tem em primeira coisa? Em primeiro lugar, eu tenho a quebra da molécula H2. HH duas vezes. Olha aqui, ó, a importância do coeficiente estequiométrico. Então, cada ligação
de hidrogênio é 432 kJ, né? Eu não pus a unidade aqui. Onde que tem esse valor? Lá naquela tabela da aula anterior. Bom, esse sistema, ele absorveu essa energia. E eu pus o sinal de negativo. Aí você fala assim, mas se ele ganha energia, não seria positivo? Vamos pensar aqui, qual que está sendo a nossa convenção nesse momento? Olha, aqui é uma convenção, né, de pensar. Eu estou convencionando a chamar dessa forma aqui. Se essa energia está entrando no meu sistema, então para mim interessa, a minha pergunta é quanto que eu libero? Quanto que no balanço geral eu vou ter de energia? O balanço geral é o que sobra de energia ao final. Mas uma parte é absorvida. Então, essa energia aqui de 242, no balanço final, é uma energia que está servindo para quebrar essas ligações. Então, elas vão sumir ali no meio. Elas não vão me dar. Eu não, a vizinhança não vai receber essa energia. Né? A vizinhança está perdendo essa energia para esse sistema. Vocês estão percebendo a convenção sobre o ponto de vista que eu estou trabalhando aqui? Tá, agora, eu também tenho a quebra de um mol de OO. Só que o oxigênio está com uma dupla ligação com o outro oxigênio. Então, essa ligação já vale 494 kJ por mol. E uma vez, né? Por causa do coeficiente estequiométrico aqui, tá, o balanceamento. Agora, vamos ver a formação. Quando essas ligações se formarem, quando elas se formarem, cada ligação vai fornecer para a vizinhança 460 quilojoules. Bom, por que 4, né? Cada molécula são 2 ligações OH, são 2 moléculas, portanto, 4 ligações OH é que está sendo formada. E agora nós vamos ter uma resultante, a gente soma isso tudo, nós vamos ter isso aqui, ó. A energia líquida liberada é 482 kJ. O que aconteceu aqui nessa reação? Nós temos 482 kJ, é o que essa reação libera, né? Vamos pensar, se eu tiver aqui 2 mols de hidrogênio, mais 1 mol de oxigênio, formando 2 mols de água. Agora eu tenho 2 formas de representar. Ou eu represento assim, ó, essa energia embutida na equação, como está ali no primeiro caso, ou eu considero essa energia falando assim, o ΔH é 482 kJ. Qual que é a diferença de uma e de outra? No primeiro caso, eu estou considerando essa energia. Vamos pensar o seguinte, ó. O lado antes da seta é a condição inicial. Depois da seta é a condição final. Então, é aqui a condição 1 e a condição 2. O que aconteceu? A energia não é produto da minha reação? É produto. Então, esse produto, eu ganhei essa energia. Se é produto, é uma questão assim, você ganha essa energia. O sistema, na condição final, se eu considerar o meu sistema os produtos, a energia faz parte dos produtos. Né? Mas essa energia fica presa ali? Não. Essa energia, ela é liberada para a vizinhança. Como ela é liberada para a vizinhança, eu posso, quando eu represento dessa forma aqui, ó, esse ΔH negativo, significa que a variação da entalpia é o que sobrou, né? Porque se sai para a vizinhança aquela energia,
o meu sistema como um todo perdeu essa energia. Então, o meu sistema passa essa energia para fora dele, ele vai para a vizinhança. Portanto, é um processo exotérmico. Então, um ΔH negativo significa um processo, uma reação exotérmica. Então, vocês estão percebendo o mais aqui, fazendo parte dos produtos, e o ΔH negativo significando assim, é uma reação exotérmica. Por que isso, gente? Porque o fundamento de uma reação é o quanto de energia ela pode fornecer. Né? Se essa energia ficar dentro do sistema, ou seja, eu não estou considerando um sistema isolado, eu estou considerando um sistema ou aberto ou um sistema fechado, onde há trocas de energia. Vamos pensar no motor de um carro. O motor é o meu sistema. O motor é um sistema aberto, fechado ou isolado? Você põe combustível lá dentro. Então, você está ganhando matéria. E os gases de exaustão, eles saem pelo escapamento. Então, você tem perdas de matéria dentro do motor. Perdas e ganhos. Você tem troca de matéria. Você põe combustível e tira produto. Então, ele é um sistema que você pode considerar um sistema aberto, se for pensar por esse ponto de vista, né? Então, um sistema fechado é um que você não troca matéria, não perde nem ganha, né? Você, a partir do momento que você tem a matéria lá dentro e ela forma uma reação, esses gases, por exemplo, não teria troca, não teria perda de gás ou alguma coisa assim, mas eu teria troca de energia. Então, o que interessa para nós num processo onde a energia é importante? A energia que ele produz. Então, eu quero saber se ele vai produzir ou se ele vai absorver. Também pode ser um processo que absorve calor. Vamos falar um pouquinho da nitroglicerina, né, que é o exemplo que está lá no nosso livro. Olha só, a nitroglicerina, então, ela tem toda essa constituição aqui, e o que acontece, né? Olha aqui, a principal característica dessa molécula é a sua instabilidade, porque essas ligações oxigênio-nitrogênio, elas são elas tendem rapidamente a uma disrupção, né, uma disruptura, digamos assim, elas querem, esse nitrogênio e o oxigênio quer se desligar com facilidade, então qualquer coisa. O que eu quero dizer para vocês? Qualquer coisa é assim, qualquer energia, pode ser até uma energia física, ela já explode. O que significa a explosão? Não é a quebra das ligações, mas sim a formação dessas moléculas, nitrogênio, CO2, água. Observem que aqui, gente, não tem comburente. Ou seja, não é uma reação de combustão. Mesmo formando gás carbônico e água, não precisou de oxigênio. A própria molécula, os átomos se desgrudam, se desligam, e eles rapidamente se organizam em moléculas muito mais estáveis. Lembra, né, que naquela definição, ligações com energias fortes são ligações estáveis. Então, nesse caso aqui, todas essas ligações que vocês estão vendo projetadas aqui na tela, elas são ligações mais fracas e frágeis, né, facilmente de romper. E as que são um pouquinho mais fortes, à medida que rompeu uma e já formou alguma coisa, já libera uma energia que vai romper rapidamente. E isso vai fazer o quê? Uma reação em cadeia, né, que vai, então, causar uma explosão. E explosão por quê? Porque forma gás. Então, o nitrogênio é um gás carbônico é um gás,
Tudo isso são gases, e esses gases tendem a expandir. E nessa expansão, com calor, é a explosão da dinamite. Essa foi a invenção do Alfred Nobel, tá bom? E dá para a gente fazer cálculos, dá para a gente calcular isso aí. Como é que dá para calcular? Do mesmo jeito que a gente fez ali para a água. Quantas quebras eu tenho? A quebra é o quanto ela vai absorver de energia. E o quanto de energia esse explosivo vai liberar para o ambiente quando se formam essas ligações. Tá? Então, aí eu vou ter duas formas de representar essa energia. Então, o ΔH aí vai ser muito, muito negativo, um valor grande. Devia ter feito esse cálculo, né? Tá aí um bom exercício para a gente fazer. Vamos ver como é que a gente faz isso aí, então, gente? Vamos colocar na prática esse... vamos fazer um outro exercício, além daquele, né, que a gente fez lá. Eu queria dar para vocês um tempo, para vocês pensarem nesse exercício aqui, ó. Com base nas energias de ligação, estime a energia da reação. Agora sim, nós temos uma reação de combustão do metano. Quebra de 4 ligações CH. Então, você tem, quanto que vale uma ligação CH? 413. Eu vou pôr 413, tá? Então, a primeira coisa, a equação já está balanceada, né? Tem que estar balanceada. Então, 413 vezes 4, 1.653, ótimo. Quilojoules. Aí, você vai ter 2 moléculas de oxigênio se quebrando. Ou seja, eu tenho O, dupla O, 2 vezes. Quanto vale O dupla O? Isso, 468,6. Vou pôr 469 também, 937. Muito bem. Aqui é uma energia que é gasta para quebrar as moléculas. Então, por isso que eu falei, nós estamos perdendo aqui. Por que eu estou falando que nós estamos perdendo? Porque nós estamos na vizinhança, então eu perdi. Então vai dar 1.653 mais 937, quanto que dá isso no total? Isso, 2.590 é o quanto eu perdi. Agora vamos ver quanto a gente ganha. Ó, C dupla O, dupla O. Ou seja, o CO2, agora vocês percebem que precisa ter uma base aqui, né, de fundamento de química, quer dizer, o carbono no gás carbônico se liga com oxigênio com dupla ligação. Mas eu vou formar 1 mol de CO2. Então, é uma vezes, 1 mol, mas eu tenho 2 ligações C dupla O. Quanto vale cada ligação dupla O? Cada uma é 804. Então, vai ser 2 vezes 804. Então, são 2 vezes o C dupla O. 2 vezes 804, né? 1.608. Eu vou formar 2 moléculas de água. E é o mesmo cálculo que a gente fez aqui anteriormente, né? Que a gente fez aqui, ó. 2 moléculas de água vai dar 4 vezes OH. Então, vai ser a ligação OH, se são 2 moléculas de água, 4 vezes 460, né? 4 vezes 460. O que você obtém de energia no total? Só. A energia, 3.448, é liberada quando forma essas ligações. Mas eu já perdi 2.590. Porque foi a energia gasta para quebrar as ligações. Por que entrou positivo? Porque o 858 é uma energia que essa reação produziu, é produto, a energia é produto. Só que essa energia não fica lá dentro do sistema, essa energia sai para a vizinhança. Se vocês forem pensar nesse processo, né, aí que a gente vai ver, então, que a gente tem o cálculo de quanto que é exotérmico e quanto que é endotérmico.